Capítulo 12, Nitya Dharma, Sadhana e Sadhya. Sri Navadvip Mandala é o supremo entre todos os locais sagrados do mundo. Assim como em Sri Vrindavana, ela cobre uma área de cerca de 52 quilômetros quadrados e tem o formato de uma flor de lótus de 8 pétalas. O centro desse lótus é Sri Antardvipa, cujo núcleo é Sri Mayapur. Ao norte de Sri Mayapura fica Sri Simantadvipa, onde se encontra um templo de Sri Simantini Devi. Ao norte desse templo está o vilarejo de Bilva Puskarini, e ao sul está Brahmana Puskarini. Esta área localizada na parte norte de Sri Navadvip é geralmente chamada de Shimula. Na época de Sri Mahaprabhu, Simulia era a residência de muitos panditas eruditos. O pai de Satideva, Sri Nilambara Chakravarti Mahashaya, também viveu nesse vilarejo. Agora, não muito distante, onde ainda está situada a casa de Nilambara Chakravarti, morava um brahmana védico chamado de Vrajanath Bhattacharya. Desde criança, Vrajanath era brilhante. Ele havia estudado numa escola de sânscrito em Bilva Puskarini e havia se tornado um erudito da ciência da lógica, Nyaya Sastra, de tal modo superior que seus argumentos engenhosos e inovadores desconcertavam e intimidavam todos os renomados eruditos de Bilva Puskarini. Brahmana Puskarini, Mayapur, Godruma, Madhyavip, Amgrahata, Samudragata, Kulia, Purvastali e outros lugares. Onde quer que houvesse uma reunião de pânditas, Brajanath Nayana Panchamana a incendiava com uma explosão de argumentos sem precedentes. Entre aqueles panditas havia um lógico cruel chamado Nyayakika Chudamani, cujo orgulho andava profundamente ferido pelo golpe afiados da lógica de Vrajanath. Esse lógico resolveu matar Nyaya Panchamana, usando o conhecimento oculto descrito no Tantra Shastra, o qual ensina a invocar a morte de outro mediante encantamentos místicos. Com isso em mente, ele instalou-se no crematório de Rudradvip e passou a proferir mantras de morte dia e noite. Como era Amavasya, a noite da lua nova, todas as 4 estações estavam impregnadas por densa escuridão. À meia-noite, Mayadvika Chudamani sentou-se no meio do crematório e bradou o nome de sua deidade adorável. Ó Mãe, você é a única deidade adorável nesta Kali Yuga. Ouvi dizer que para lhe satisfazer basta recitar alguns mantras e que você concede bênçãos facilmente a seus adoradores. Ó deusa de rosto aterrorizador, este seu servo submeteu-se a tremendas privações, recitando seus mantras por dias a fio. Por favor, tenha misericórdia de mim, pelo menos uma vez. Ó Mãe, embora eu seja um poço de defeitos, mesmo assim, você é minha mãe. Por favor, perdoe todas as minhas faltas e apareça diante de mim hoje. Dessa maneira, com repetidos brados de aflição, Nyaya Chudamani ofereceu oblações ao fogo, enquanto preferia um mantra em nome
de Vrajanatha Niyama Panchamana. Que impressionante era o poder daquele mantra. O céu ficou logo coberto por uma densa massa de nuvens escuras. Um vento furioso pôs-se a soprar e rugiram ensurdecedores estrondos de trovão. Podiam ser vistos fantasmas horrendos e maus espíritos nos clarões intermitentes dos relâmpagos. Com a ajuda do vinho de sacrifício, Chudamani concentrou-se toda a sua energia e exclamou: "Ó mãe, por favor, não demore nem mais um instante." Naquele exato momento, um oráculo replicou do céu: "Não se preocupe, Vrajanatha Niyama Panchamana não discutirá sobre o Nyaya Sastra por muito tempo. Dentro de poucos dias ele desistirá de debater e irá permanecer calado. E não irá mais ser seu rival. Fique em paz e volte para casa." Ao ouvir aquele oráculo, o Pandita deu-se por satisfeito. Prestou pranama repetidas vezes para Mahadeva, o líder dos Devas e autor do Tantra, e em seguida regressou para seu lar. Vrajanatha Nyaya Panchanama havia se tornado um Digvyaja Pandita, alguém que havia conquistado os quatro cantos por meio da erudição. Aos 21 anos de idade, dia e noite ele estudava os livros do famoso lógico Sri Gangeshopadhyaya, o qual havia iniciado um novo sistema de lógica chamado Navya Nyaya. Como Vrajanatha encontrou muitas falhas no Diditi de Kanaita Shiromani, célebre comentário sobre o Tattva Chintamani de Gangeshopadhyaya, Vrajanatha passou a escrever o seu próprio comentário. Apesar dele nunca pensar em gozo material, a palavra Paramartha, realidade espiritual, jamais havia entrado em seus ouvidos. O único objetivo de sua vida estava em promover os debates de lógica, usando conceitos e a terminologia de Nyaya, tais como a Vechada, a propriedade de um objeto pelo qual se distingue de tudo ou mais; Vyavacheda, excluir objeto; Gata, um pote de barro; e Pata, um pedaço de pano. Dormindo, sonhando, comendo ou movimentando-se, ele trazia o coração tomado de pensamentos sobre a natureza dos objetos, a natureza do tempo e as peculiaridades da propriedade da água e da terra. Certa noite, sentado à margem do Ganga, Vrajanatha contemplava as 16 categorias propostas por Gautama em seu sistema de lógica, quando se aproximou dele um novo estudante de Nyaya Sastra. "Nyaya Panchamana Mahashaya", disse o estudante, "por acaso você já ouviu falar da lógica da refutação da teoria atômica da criação por Nimai Pandit?" Nyaya Panchamana rugiu como leão. "Quem é Nimai Pandit? Você está falando do filho de Jagannatha Mishra? Fale-me sobre os seus argumentos lógicos." O estudante disse: "Não faz muito tempo que esta pessoa fabulosa, chamada Nimai Pandit, viveu em Navadvipa. Ele propôs uma série de inovadores argumentos lógicos relativos a Nyaya Shastra, e desse modo desconcertou Kanaidvata Shiromani. Durante sua época, não houve nenhum erudito igual a ele no domínio do Nyaya Shastra. Todavia, fosse tão versado no Nyaya Shastra, ele o considerava muito insignificante. Na verdade, ele considerava não somente o Nyaya Shastra, mas também todo o mundo material, como coisas fúteis,
Por isso adotou a vida de um mendicante andarilho, na ordem renunciada, e viajou de um lugar para o outro, propagando o cantar de Harinama. Os Vaishnavas de hoje em dia o aceitam como Purna Brahma, a suprema personalidade de Deus, e o adoram como Sri Gaura Hari Mantra. Nyaya Panchamana Mahashaya, você deve examinar os argumentos dialéticos dele pelo menos uma vez. Após ouvir semelhante elegia do raciocínio lógico de Nimai Pandit, Brajanatha Nyaya Panchamana encheu-se de curiosidade em conhecer os argumentos dele. Com alguma dificuldade, conseguiu reunir, a partir das diversas fontes, alguns daqueles argumentos. A natureza humana é tal que, quando a pessoa desenvolve fé em determinado assunto, ela passa naturalmente a apreciar o mestre do mesmo, os mestres do mesmo. Além disso, por várias razões, não é fácil às pessoas comuns depositarem fé em personalidades elevadas que ainda estejam vivas. No entanto, as mesmas pessoas têm a tendência a desenvolver grande fé nas atividades dos Mahajyanas que já partiram. Nyaya Panchamana desenvolveu fé inquebrantável em Nimai Pandita após ter estudado sua tese sobre lógica. Brajanath dizia: ó Nimai Pandita, se eu tivesse nascido durante sua época, nem sei como expressar o quanto poderia ter aprendido com você. Ó Nimai Pandita, por favor, entre em meu coração pelo menos uma vez. Em verdade, você é Purna Brahma. De outra forma, como poderia esses extraordinários argumentos lógicos ter vindo da sua mente? Você sem dúvida é Gaura Hari, pois você destruiu a escuridão da ignorância, criando esses argumentos notáveis. Escuras são as trevas da ignorância, mas, por tornar-se Gaura, de tez clara, você a destruiu. Você é Hari, aquele que pode roubar as mentes do mundo inteiro. Você conquistou meu coração com a simplicidade de sua lógica. De tanto repetir essas afirmações, Vrajanath tornou-se um tanto frenético. Ele exclamava: ó Nimai Pandita, ó Gaura Hari, por favor, tenha misericórdia de mim. Quando consegui criar argumentos lógicos como os seus? Se eu tiver sua misericórdia, não tenho palavras para descrever o grandioso erudito do Nyaya Shastra que passaria a ser. Vrajanatha pensou consigo mesmo: parece-me que os adoradores de Gaura Hari, também como eu, sentem atração pela erudição de Nyaya do Nimai Pandita. Devo ir ter com eles e descobrir se têm os livros escritos por Nimai Pandita sobre Nyaya. Com isso em mente, Vrajanatha desenvolveu um desejo de se associar com os devotos de Gauranga. Devido ao fato de constantemente dizer os nomes puros de Bhagavan, tais como Nimai Pandita e Gaura Hari, e desejar estar na associação de devotos de Gaura, Vrajanatha, de devotos de Gaura, Vrajanatha acumulou enorme sukriti. Certo dia, enquanto fazia uma refeição com sua avó paterna, Vrajanatha perguntou-lhe: vó, alguma vez você viu Gaura Hari? Ao ouvir o nome de Shri Gauranga, a avó de Vrajanatha lembrou-se saudosamente de sua infância e disse: oh, que forma encantadora que ele tinha! Ai de mim! Será que ainda verei sua bela e doce forma? Acaso alguém que tenha contemplado aquela forma cativante conseguirá ocupar a mente em afazeres domésticos de novo? Quando ele realizava Harinama Kirtana, absorto em êxtase estático, os pássaros, os animais selvagens, as árvores e as trepadeiras de Navadvip perdiam toda a consciência do mundo externo devido ao êxtase de prema. Até hoje,
Quando mergulho nesses pensamentos, um fluxo constante de incontrolável lágrimas jorram de meus olhos e enchem e encharcam o meu peito. Vrajanatha quis saber mais. Acaso você se recorda de algum dos seus passatempos? A avó replicou, claro que sim, meu filho. Quando Sri Gauranga visitava a casa de seu tio materno, como mãe Sati, as senhoras idosas de nossa casa davam-lhe saca, espinafre e arroz. Ele elogiava muito o saca e o comia com grande prema. Bem, naquele instante, a própria mãe de Vrajanatha serviu-lhe um pouco de saca em seu prato. Vendo aquilo e apreciando a sincronicidade do momento, Vrajanatha encheu-se de júbilo. Este é o amado Shaka do lógico Nimai Pandita, disse ele, e comeu com muita reverência. Embora fosse completamente desprovido de conhecimento transcendental da realidade absoluta, Vrajanatha sentiu-se atraído ao extremo pela brilhante erudição de Nimai Pandita. Na verdade, não havia meios de avaliar a intensidade de sua atração. Até o momento o nome de Nimai era um deleite para seus ouvidos. Quando os mendicantes vinham pedir esmola dizendo Jai Satitananda, ele os recebia calorosamente e os alimentava. Às vezes ia a Mayapur, onde podia ouvir os Babadis cantando os nomes de Gauranga, e perguntava para eles sobre as triunfantes atividades de Gauranga no campo da erudição e do conhecimento. Após alguns meses, agindo assim, Vrajanatha já não era a mesma pessoa de outrora. Antes, o nome de Nimai só o satisfazia no que se referia à sua erudição na Nyaya, mas agora Nimai o satisfazia sob todos os aspectos. Vrajanatha, além de perder todo o interesse em estudar e ensinar Nyaya, já não tinha gosto algum por argumentos áridos ou debates. Nimai, o lógico, não ocupava mais nenhum lugar no reino de seu coração. Pois Nimai, o devoto, tinha se apossado de toda a autoridade. Bastava Vrajanatha ouvir o som de mirdangas e karatalas para que seu coração começasse a dançar. E sempre que avistava devotos puros em sua mente, ele lhes prestava pranama. Ele demonstrava muita devoção a Sri Navadvip, respeitando como a terra natal de Sri Gauranga Deva. Ao perceberem com o coração de Nyaya havia se tornado sensível à sua nova condição, os panditas rivais ficaram bastante satisfeitos. Agora podiam sair de casa à vontade e sem medo. Segundo concluiu Nyanika Pandita, sua deidade adorável havia deixado Vrajanatha inativo e não havia mais nenhum motivo para temê-lo. Certo dia, estando sentado num lugar um pouco isolado à margem de Bhagirathi, Vrajanatha pensou consigo mesmo: se um erudito de Nyaya Sastra tão profundo como Nimai pode renunciar à lógica e adotar o caminho de Bhakti, que falta haveria se eu fizesse o mesmo? Enquanto estive obcecado por Nyaya, não pude dedicar-me ao cultivo de Bhakti, nem suportar ouvir o nome de Nimai. Naquela época, de tão imerso em Nyaya Shastra, eu não conseguia sequer achar tempo para comer, beber ou dormir. Hoje eu vejo as coisas totalmente de uma maneira oposta. Deixei de contemplar os temas do Nyaya Shastra, ao invés disso, sempre me lembro do nome de Gauranga.
De qualquer modo, o estático dançar devocional dos Vaishnavas cativa a minha mente. Sou filho de um brahmana védico. Nasci em família de prestígio. Sou muito respeitado na sociedade. Embora eu acredite de verdade na excelência do comportamento dos Vaishnavas, não seria apropriado eu adotar seus modos exteriormente. Há muitos Vaishnavas em Kolabanga, Sri Mayapur, onde Chand Kazi quebrou a mirdanga para conter o Sankirtana, e em Vairagya-danga, o reduto do ascetismo Vaishnava. Sinto-me feliz de coração purificado quando vejo a radiância de suas faces. Mas, entre todos esses devotos, quem cativa minha mente completamente é Sri Raghunatha Dasa Babaji Mahashaya. Quando o vejo, meu coração enche-se de estrada. Pudera eu estar ao seu lado o tempo todo e aprender Hari Bhakti Shastra com ele. É dito nos Vedas: Atma Vihare Drastavya Shotavyo Mantavyo Nidya Sitavya Bringat Arankya Upanishad 4.5.6. Deve-se ver a suprema verdade absoluta, ouvir a respeito dela, pensar e meditar nela. Neste mantra, a palavra Matavya significa ser pensado, ser considerado ou examinado, ser admitido ou presumido, ser provado ou sancionado ou ser debatido. Embora, conforme sugere essa palavra, devemos adquirir Bhajana Gyana estudando Nyaya Shastra, a palavra Shotravya, ser ouvido ou aprendido por um professor, implica a necessidade de algo maior. Até o momento, passei boa parte de minha vida ocupado com argumentos e debates inúteis. Agora, sem perder tempo algum, anseio por dedicar-me aos pés de Sri Guru Hari. Portanto, será muito benéfico para mim ter o Darshana de Sri Raghunatha Dasa Babaji Mahashaya depois do pôr do sol. Brajanath partiu para Sri Mayapur ao cair da tarde. O sol desaparecia rapidamente no horizonte ocidental, mas seus raios carmesins ainda dançavam entre as copas das árvores. Soprava uma brisa suave no sul e pássaros voavam em diversas direções, retornando aos seus ninhos. Algumas estrelas começavam a aparecer aos poucos no céu. Ao chegar a Srivasangana, o pátio do Sr. Srivasa Thakur, pátio da casa do Sr. Srivasa Thakur, Vrajanath viu os Vaishnavas começarem a Sadhyaratiki, uma adoração de Bhagavan com suas doces vozes a recitar e cantar. Vrajanatha sentou-se num terraço debaixo de uma árvore bacula, sentiu seu coração derreter enquanto ouvia Arati Kirtan de Guru Hari, e a fim do qual os Vaishnavas vieram a seu encontro. Naquele instante, o idoso Raghunatha Dasa Babaji Mahashaya veio sentar-se no terraço, cantando Jai Satitananda, Jai Nityananda, Jai Rupa Sanatana, Jai Dasa Goswami. Ao vê-lo fazer isso, todos levantaram-se e prestaram-se Dandavat Pranam. E Vrajanatha sentiu-se impelido a fazer o mesmo. Ao ver a extraordinária beleza do rosto de Vrajanatha, o idoso Babaji abraçou-o e pediu-lhe para sentar ao seu lado. Quem é você, meu filho? Perguntou Babaji. Vrajanatha respondeu, eu sou aquele sedento de verdade e desejo receber alguma instrução sua. Um Vaishnava sentado ali perto reconheceu Vrajanatha e disse, seu nome é Vrajanatha Nyaya Panchamana. Não há nenhum erudito em Nyaya igual a ele em toda Navadvipa. Ultimamente ele tem desenvolvido alguma fé em Satitanandana.
Ao ficar sabendo da vasta erudição de Vrajanatha, o idoso Babaji disse em tom cortês: meu caro filho, você é um grande erudito e eu sou uma alma tola e desaventurada. Você é um residente do Dhamma sagrado do nosso Satitananda. Somos objetos de sua misericórdia. Como poderia instruí-lo? Perguntou. Por favor, compartilhe conosco algumas das suas histórias purificadoras de seu Goranga e apazigue nossos corações ardentes. Enquanto Babaji Mahashaya e Vrajanatha conversavam dessa maneira, os demais Vaishnavas levantaram-se e aos poucos retornaram aos seus respectivos serviços. Vrajanatha disse: Babaji Mahashaya, nasci em família de Brahmanas. Eu tenho muito orgulho da minha erudição. Devido ao meu egoísmo por nascimento e conhecimentos nobres, acho que a terra está ao alcance da palma da minha mão. Não faço a menor ideia de como se deve honrar sadhus e pessoas elevadas. Não sei explicar que boa fortuna me fez despertar fé em seu caráter e comportamento. Desejo fazer-lhe algumas perguntas. Por favor, responda-as. Compreenda que não vim falar com o senhor com nenhum motivo oculto. Em seguida, Vrajanatha perguntou a Babaji Mahashaya em tom fervoroso: por favor, instrua-me. Qual é a meta final da vida Satya, da diva, e qual é o método sadhana para alcançar essa meta? Durante meus estudos de Nyaya Shastra, concluí que a diva é eternamente distinta de Ishvara e que a misericórdia de Ishvara é a única causa pela qual a diva obtém mukti. Segundo também pude entender, o método em particular através do qual se pode obter a misericórdia de Ishvara chama-se sadhana. O resultado alcançado por meio de sadhana chama-se sadhya. Eu tenho examinado o Nyaya Shastra muitas vezes com o propósito de descobrir o que vem a ser sadhya e sadhana. Contudo, o Nyaya Shastra, mantendo-se inteiramente silencioso a respeito, não me forneceu resposta. Por favor, fale-me de suas conclusões com relação a sadhya e sadhana. Sri Raghunatha Dasa Babaji era discípulo de Sri Raghunatha Dasa Goswami. Ele não era só um acadêmico erudito, mas também um santo autorrealizado. Por muito tempo ele viveu em Radhakunda sob o abrigo dos pés de lótus de Sri Dasa Goswami, de quem todas as partes haviam se habituado a ouvir os passatempos, de quem de todas as tardes havia se habituado a ouvir os passatempos de Sri Chaitanya Deva. Raghunatha Dasa Babaji mantinha conversas regulares sobre verdades filosóficas com Krishna Dasa Kaviraj Mahashaya. Sempre que lhe surgia alguma dúvida, ele as sanava, indagando de si Dasa Goswami. Depois que Raghunatha Dasa Goswami e Krishna Dasa Kaviraja Goswami partiram desse mundo, Sri Raghunatha Dasa Babaji veio para Sri Mayapur, onde passou a ser o principal Pandita Babaji de Sri Gauramandala. Ele e Premadasa Paramahansa Babaji Mahashaya de Sri Godruma muitas vezes costumavam conversar sobre os assuntos ligados a Sri Hari, ambos absoltos em Prema. Babaji, Nyaya Panchamana Mahashaya. Todo aquele que estuda o Nyaya Shastra para em seguida indagar acerca de sadhya e sadhana é de certo abençoado neste mundo, isto porque o principal objetivo de Nyaya Shastra é compilar verdades axiomáticas mediante análise lógica. É perda de tempo estudar o Nyaya Shastra só para aprender a ocupar-se em argumentações áridas e debates. Se alguém assim o fizer, seu estudo de lógica produzirá resultados ilógicos. Seu esforço será fútil e viverá em vão. Sadhya significa verdade, tattva, alcançada por quem realiza uma prática específica. A prática chama-se sadhana.
E o meio é o meio adotado para alcançar esse sadhya meta. As pessoas presas por Maya encaram diferentes objetos como a meta máxima da vida, conforme suas tendências e qualificações individuais. Na realidade, só existe uma meta suprema. São 3 as metas que se pode tentar alcançar, e indivíduos diferentes escolherão uma ou outra de acordo com a sua tendência e adhikara, elegibilidade. Essas 3 metas são Bhukti, gozo material, Mukti, liberação, e Bhakti, serviço devocional. Para aqueles que, enredados em atividades mundanas e distraídos por desejos do prazer material, aceitam Bhukti como sua meta escolhida. Os Shastras são comparados a uma vaca que satisfaz todos os desejos, Kamadhenu, pois, por meio deles, o ser humano pode obter qualquer objeto que deseje. Segundo explicam os Shastras relacionados a Karma Bandha, o gozo material é o sadhya, método, meta, do qual dos que estão aptos a ocupar-se em suas ações fruitivas. Estes mesmos Shastras esboçam todas as variedades de prazer material possíveis de serem alcançados nesse mundo. Por terem aceitado corpos materiais nesse mundo, as divas são afeiçoadas ao gozo sensual em particular. O mundo material é um ambiente propício para desfrutar via sentidos materiais. O prazer desfrutado por meio dos sentidos, desde o nascimento até a morte, é conhecido como gozo pertinente a esta vida, Aihika Sukha. Há muitos tipos diferentes de prazeres sensuais que alguém poderá desfrutar no estado que atingir após a morte. Os chamados Amutrika Sukha, prazeres pertinentes à próxima vida. Entre os prazeres da esfera celestial, inclui-se, por exemplo, residir em Svarga, os planetas superiores, ou Indraloka, o planeta de Indra, e assistir à dança das monstras da sociedade celestial, conhecidos como Apsaras, beber o néctar da imortalidade, cheirar as flores fragrantes e ver a beleza do jardim de Mandana Kamana, presenciar as maravilhas de Indrapuri, ouvir as melodias, canções das Gandharvas e estar em associação das donzelas celestiais, conhecidas como Vidyadharis. Acima de Indraloka estão sucessivamente os planetas Mahaloka, Janaloka, Tapaloka e, por fim, Brahmaloka, o planeta mais elevado do universo material. Os Shastras apresentam menos descrições de Mahaloka e Janaloka do que dos prazeres celestiais em Indraloka, e menos descrições ainda de Tapaloka e Brahmaloka. Em contraste, o prazer sensual desse planeta Terra, Burloka, é demasiadamente grosseiro. A regra é, quanto mais elevado o sistema planetário, mais sutis são os sentidos e seus objetos. Esta é a única diferença entre esses reinos. Fora isso, a felicidade disponível em todos esses planetas é mero prazer dos sentidos. Não há outra felicidade além dessa. A felicidade espiritual, Titsuka, está ausente em todos esses planetas, pois a felicidade experimentada em tais lugares é relativa ao corpo sutil, o qual é formado pela mente, a inteligência e o ego, e é a mera semelhança da consciência pura. O gozo de todos esses tipos de prazeres chama-se Bhukti, e o sadhana das divas presas na armadilha do ciclo de karma consiste nas atividades por elas adotadas para satisfazer suas aspirações por Bhukti. O Ayurveda diz, 255, Svarga kamo svamedam yajata. Aqueles que desejam alcançar os planetas celestiais devem executar o Ashwamedha Yajna. Os Shastras descrevem muitas categorias diferentes de sadhana.
para se obter bhukti, tais como realizar uma espécie de sacrifício de fogo, em particular, chamando Agnistona, oferecer oblações a determinada classe de devatas, cavar poços, construir templos e empreender obras semelhantes para o benefício alheio, e ainda realizar cerimônia nos dias de lua nova e de lua cheia. Bhakti é o objeto de consecução, sadhya, daqueles que aspiram ao gozo material. Bhukti é o objeto da consecução sadhya, daqueles que aspiram ao gozo material. Algumas das pessoas oprimidas pelas misérias da existência material consideram os 14 sistemas planetários que não são a morada do gozo material como insignificantes. Por isso, eles desejam livrar-se do ciclo de karma. Na opinião delas, mukti é o único sadhya e bhukti mero cativeiro. Tais pessoas dizem: aquele cuja inclinação no gozo material ainda não diminuiu pode alcançar sua meta de bhukti seguindo karma kanda. Contudo, o Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 21, afirma: Kshene purne martye lokam visanti. Tão logo se esgotem os seus créditos piedosos, ingressarão de novo nos planetas da mortalidade. Segundo demonstra clara e incontestavelmente esse sloka, Bhakti é perecível e temporário. Não, Bhukti é perecível e temporário. Todo quanto já se sujeitou à decadência material, tudo quanto seja sujeito à decadência é material e não espiritual. Devemos submeter-nos ao sadhana apenas para obter um objetivo eterno. Mukti é eterno, bem como o sadhya das divas. Pode-se obter mukti por meio de 4 espécies de sadhanas. São elas: discriminar entre os objetos eternos e temporários, renunciar ao gozo dos frutos deste mundo e do próximo, desenvolver 6 qualidades, tais como o controle da mente e dos sentidos, cultivar o desejo de liberação. Essas 4 atividades são sadhana verdadeiro. Este é o ponto de vista de quem considera mukti como objeto a ser atingido. Por analisar sadhya e sadhana, segundo os Shastras, que propõem Jnana Kanda, este é o ponto de vista de quem considera mukti como objeto a ser atingido. Por analisar sadhya e sadhana, segundo os Shastras, que propõem Jnana Kanda. Os Shastras, sendo Kamadeno, providenciam diferentes situações para as divas, segundo seu adhikara, nível de qualificação. Em geral, por mukti se entende a cessação do ego individual. No entanto, se as divas mantêm sua existência e identidade individuais quando o alcançam, mukti não pode ser a meta final. Isso significa que as divas só podem assumir mukti até o limite da aniquilação do eu individual, nirvana. Mas as divas não podem ser aniquiladas de fato, pois são eternas. O Kshetrasvatara Upanishad 6.13 confirma: Nicho Nicham Chetanashtitananam. Ele é o ser eterno supremo entre todos os seres vivos, eterno, e a entidade consciente suprema entre todas as entidades conscientes. Este e outros mantras védicos demonstram que a diva é eterna e que a aniquilação, nirvana, de sua existência individual é, portanto, impossível. Quem aceita essa conclusão compreende que a diva continua a existir individualmente após atingir mukti. Logo, não aceita bhukti ou mukti como a meta máxima. Ao contrário, julga bhukti e mukti como sendo metas extrínsecas, as quais são alheias à natureza da diva. Todo esforço tem sua meta e algum meio para alcançá-lo. O resultado que alguém se empenha
em obter é conhecimento como sadhya, é conhecido como sadhya. Ao passo que sadhana é a prática adotada para produzir aquele resultado. Se você refletir profundamente, irá constatar que as metas das entidades vivas e os meios por elas adotados para alcançá-la são como elos sucessivos de uma corrente. Aquilo que é sadhya, meta, agora se torna sadhana. Agora se torna o sadhana. O meio de obter o próximo sadhya mais tarde. Se alguém adota essa corrente de causa e efeito, eventualmente chega ao elo final da corrente. O efeito ou sadhya alcançado por essa etapa final é sadhya máximo e verdadeiro e derradeiro, que não se torna sadhana, meio para nada, mas por não haver nenhum outro sadhya além dele. Quem atravessa todos os elos desta corrente de sadhya e sadhana acaba por chegar ao elo final, o qual é conhecido como bhakti. Portanto, bhakti e sadhya mais elevado. Bhakti é o sadhya mais elevado, pois é o eterno estado da perfeição dos divas Nitya Siddha Bhava. Toda ação toda ação na vida humana é um elo da corrente de sadhana e sadhya, ou causa e efeito. A seção karma dessa corrente de causa e efeito consiste em muitos elos encadeados entre si. Para quem progride além dessa seção, uma outra série de elos forma outra seção conhecida como Jnana. Por fim, a seção de Bhakti começa onde termina a seção Jnana. O sadhya final da corrente de karma é Bhukti. O sadhya final da corrente de Jnana é Mukti. E o sadhya final da corrente de Bhakti é Prema Bhakti. Após a devida reflexão quanto à natureza do estado aperfeiçoado das divas, conclui-se que Bhakti é necessariamente tanto sadhana como sadhya. Karma e Jnana não são o sadhya ou os sadhanas finais, pois são apenas etapas intermediárias. Vajjanatha falou. Muitas declarações proeminentes dos Upanishads não estabelecem Bhakti como a suprema, ou como o sadhya máximo ao ser alcançado. Como diz o Brihankya Upanishad 4.5.15 e 2.4.24. Kenakam pareset, quem deve ser, quem será visto, e por que meio. O Brihadaranyaka Upanishad 1.14.10 também afirma, Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Já o Antero Upanishad 1.1.3 diz que Prajna Brahma, Prajna Brahma, a consciência é Brahma. E Chandogya Upanishad diz, Tatvam Nasi Svateko, Svateko, você é esse Brahma. Levando em conta todas essas declarações, o que há de errado em considerar Mukti ou Sadhya Supremo? Conforme já expliquei, há muitas classes diferentes de Sadhya, segundo as diversas tendências. Não se pode aceitar a validade de Mukti enquanto se nutre algum desejo de Mukti. Nível este não se pode aceitar a validade de Mukti enquanto se nutre algum desejo de Mukti. Nível este em que se encontram as pessoas para as quais foram escritas muitas declarações dos Shastras. Por exemplo, a Pastamba Shrauta Sutra afirma:
Akshayam hava chaturmasya jagna. Quem observa o voto de Chaturmasya obtém residência perpétua no sol. Por acaso, você quer dizer com isso que Mukti é uma meta inútil? Os karmis somente desejam gozo dos sentidos, porque eles não conseguem descobrir as recomendações dos sastras em favor de Mukti. Acaso significa que Mukti não é descrito em parte alguma dos Vedas? São poucos os rishis preconizadores do caminho de karma que sustentam ser a renúncia prescrita só para os incompetentes, pois, segundo eles, os competentes devem realizar karma. Porém, isso não é verdade. Essas são instruções dadas a pessoas em níveis inferiores de avanço espiritual, a fim de promover a fé deles em suas respectivas posições. Negligenciar os deveres para os quais são os responsáveis é inauspicioso para as divas. Negligenciar os deveres para os quais são responsáveis é inauspicioso para as divas. Se cumprirmos nossos deveres, tendo plena fé de que, mesmo não apropriados para nosso nível atual, conquistamos fácil acesso ao próximo nível de qualificação. Consequentemente, não se condenam as prescrições dos Vedas que incentivam esse tipo de fé. Ao contrário, quem condena tais prescrições é passível de cair. Todas as divas que alcançaram a elevação nesse mundo fizeram por terem aderido rigorosamente aos deveres para os quais estavam qualificadas. Jnana é de fato superior a karma, porque produz mukti. Não obstante, os shastras que analisam a competência para karma louvam karma ao máximo, sem reforçar a proeminência de jnana. De forma semelhante, na passagem onde os sastras analisam a competência para jnana, encontramos todos os mantras por você mencionado em louvor mukti. No entanto, assim como a qualificação para jnana é superior àquela para o karma, a qualificação para bhakti é superior àquela para jnana. Mantras tais como Tattvam Asi e Aham Brahmasmi enaltece a liberação impessoal e fortalece a fé daqueles que buscam com o propósito de trilhar o caminho para o qual estão qualificados. Por essa razão, não é errado estabelecer a iminência de jnana. Porém, jnana não é o sadhana máximo. Tampouco o sadhya e jnana, ou seja, mukti, é o sadhya máximo. Os mantras védicos estabelecem a conclusão final, segundo a qual bhakti é o sadhana e prema bhakti o sadhya. Brajanatha perguntou: os mantras citados por mim são afirmações. Os mantras citados por mim são afirmações fundamentais dos Vedas, conhecidas como Mahavakyas. Como é possível que o sadhya e sadhana por eles propostos sejam extrínsecos? Babaji, as afirmações védicas que você citou instantes atrás não são descritas como Mahavakyas em parte alguma dos Vedas. Tampouco são descritas como superiores a quaisquer outras. Professores de jnana têm proclamado que essas afirmações são Mahavakyas, a fim de estabelecer a proeminência da sua própria doutrina. Porém o Pranav Om é o único Mahavakya. Todas as demais afirmações védicas relacionam-se apenas a aspectos específicos do conhecimento védico.
Não seria incorreto usarmos a expressão Mahavakya para referirmos a todas as declarações dos Vedas. Entretanto, é dogmático destacar uma afirmação dos Vedas, em particular, como sendo Mahavakya e rotular de comuns todas as demais. Aqueles que assim o fazem estão cometendo ofensa aos Vedas. Os Vedas descrevem muitas metas extrínsecas e os meios de alcançá-las. E por isso, ora enaltece Karmakanda, ora Mukti. Mas, em última análise, os Vedas concluem que Bhakti, e somente Bhakti, é tanto sadhana como sadhya. Os Vedas são comparados a uma vaca, e Shri Nandana, o ordenador. Shri Nandanandana, Nandanandana, ordenador. No Bhagavad Gita, capítulo 6, textos 46 e 47, ele revela o significado dos Vedas no que diz respeito à meta suprema dos mesmos. Tapasvibhyo jiko jogi jagnabhyo pimato jika karmibhya shandiko jogi tasma jogi bhavajuna Joginam napi sarvesham matgate nantaram sadavam bhajate jomam same jaktam jatata manomatha. Ó Arjuna, o yoga é superior a todas as classes de ascetas, trabalhadores frutivos, bem como aqueles que cultivam o conhecimento pessoal, visando a liberação. Portanto, torne-se um yogi. Além disso, na minha opinião, o maior de todos os yogis é aquele que se apega a mim, com firme fé, e que me adora constantemente de todo o coração. O Kshetrasvatara Upanishad 6.23 diz: Jasyadeve parabhakti jatadeve tataguru tasyate katitahi arta prakshasante mahatmanaha. Todas as verdades confidenciais descritas nesse Upanishad serão reveladas àquela grande alma que tiver a mesma devoção transcendental, ininterrupta e exclusiva por seu Guru, que ele tem por Shri Bhagavan. O Gopala Tapani Upanishad Purva Vigraha afirma: Bhakti rasya bhajanam tat ihamutropadya naishreyani vasmumi manasad kalpanam netadivacha naskamyam. Bhakti realizada para o prazer de Shri Krishna chama-se bhajana. E isso significa abandonar todos os desejos de gozo deste mundo e no próximo, dedicar a mente a Krishna e desenvolver um sentimento completo de união com ele em virtude de um irresistível sentido de prema. Este bhajana também implica no liberar-se de toda atividade visando resultados. O Brihat Aranyaka Upanishad 1.4.8 diz: Atmananeva priyam upasita. Devemos adorar a super-alma, Shri Krishna, como o mais querido objeto de nossa afeição. O Brihat Aranyaka Upanishad 4.5.6 também é dito: Atmava Aridastravya Shrutavyo Montavyo Nibidasyatitya Nidir Jasitavya. Ó Maitreyi, devemos ver a suprema verdade absoluta, o Paramatma, ouvir a respeito dele, pensar e meditar nele. Se estudarmos essas afirmações védicas atentamente, fica claro que Bhakti é a melhor forma de sadhana.
Rajanata falou: a seção Karmakanda dos Vedas, orientando-nos a praticar Bhakti a Ishvara, o qual otorga os resultados de todas as ações. A seção Karmakanda dos Vedas orienta-nos a praticar Bhakti a Ishvara, o qual otorga o resultado de todas as ações. Na seção Jnana Kanda, também encontramos instruções no sentido de satisfazermos Hari praticando Bhakti por meio de 4 tipos de sadhana conhecidos como sadhana chaturtasya. Como então pode Bhakti ser o sadhya se é o meio para se obter Bhukti e Mukti? Já que é o meio, Bhakti deixa de existir ou produzir Bhukti ou Mukti. Este é o princípio geral. Por favor, oriente-me quanto a este assunto. Babaji falou: é verdade que a execução de práticas reguladas, sadhana, de Bhakti e Karmakanda conferem gozo material, tal como o Bhakti Sadhana, executados em Jnana, confere Mukti. Não se pode atingir resultado algum sem satisfazer Paramesvara, a quem só Bhakti satisfaz. Ele é o reservatório de todas as potências, logo, qualquer potência encontrada nas jivas ou na matéria inerte nada mais é que uma demonstração infinitesimal de sua potência. Karma e Jnana não podem satisfazer Ishvara. Karma e Jnana geram algum resultado somente com a ajuda de Bhagavat Bhakti. Eles são incapazes de produzir resultados independentemente. Por isso é visto que existe um arranjo para algumas práticas de uma aparência Bhakti em Karma e Jnana. Contudo, não se trata de Shuddha Bhakti, ao contrário, é apenas Bhakti Abhasa. Deste modo, a Bhakti encontrada em Karma e Jnana é mera semelhança de devoção, e não Shuddha Bhakti. E este Bhakti Abhasa, que é instrumental para a geração dos resultados daquela busca. Deste modo, Bhakti é encontrado em Karma e Jnana. A Bhakti encontrada em Karma e Jnana é mera semelhança de devoção, e não Shuddha Bhakti. E este é Bhakti Abhasa, que é instrumental para a geração de resultados daquela busca. Há 2 classes de Bhakti Abhasa: Shuddha Bhakti Abhasa pura e Vida Bhakti Abhasa adulterada. Descreverei Bhakti Abhasa pura mais tarde, mas por ora você deve saber que existem 3 tipos de Bhakti Abhasa adulterada. São elas: Bhakti Abhasa adulterada com ação fruitiva, Bhakti Abhasa adulterada com conhecimento monístico e Bhakti Abhasa adulterada com ação fruitiva e conhecimentos monísticos. Durante a realização de Jnana, alguém pode dizer: ó Indra, ó Pushana, devata do Sol, por favor, tenha misericórdia e conceda-nos os resultados desse Jagya. Todas as atividades demonstrando uma semelhança de Bhakti adulterada, como do tipo do desejo, são conhecidos como semelhança de Bhakti adulterada com ação fruitiva. Algumas almas magnânimas referem-se a essa categoria de Bhakti adulterada como devoção, misturada com ação fruitiva, Karma Nisara Bhakti. Outros a descrevem como atividades às quais se atribuem diretamente o ensinamento de Bhakti, Aropeisida Bhakti. Alguém mais pode dizer: ó Jadunandana, dirijo-me a você por temor à existência material. Canta o seu santo nome, canta o seu nome, Hare Krishna, dia e noite. Por favor, conceda-me liberação.
O Supremo Senhor, ó Supremo Senhor, você é Brahman, eu caí na armadilha de Maya, por favor, liberte-me deste enredamento e deixe-me emergir em unidade com você. Esse sentimento constitui uma semelhança de Bhakti adulterada com conhecimento monístico. Algumas almas magnânimas descrevem-na como devoção misturada com conhecimento monístico, Jnana Mishra Bhakti. Outros, como atividades às quais se atribuem diretamente os sintomas de Bhakti, Aropa Siddha Bhakti. Estas formas adulteradas de devoção são diferentes de Shuddha Bhakti. Como diz o Gita, Shraddhavam 6.47. Sadhavam bhajate jomam same juktamo mata. Na minha opinião, quem me adora com fé é o melhor de todos os yogis. Na minha opinião, quem me adora com fé é o melhor de todos os yogis. A Bhakti a qual Sri Krishna se refere nessa declaração é Shuddha Bhakti, que é o nosso sadhana. Enquanto se aperfeiçoa, é prema, karma e jnana. E quando se aperfeiçoa, é prema. Karma e jnana são os meios para se obter mukti e bhukti, respectivamente. Karma e jnana são os meios para se obter bhukti e mukti, respectivamente. Mas não são os meios pelos quais as jivas conseguem conquistar sua nitya siddha bhava, ou posição constitucional eterna de amor divino. Após ouvir todas essas verdades conclusivas, Vrajanatha não se sentiu capaz de fazer mais indagações aquele dia. Em vez disso, refletiu: a pesquisa e a discussão de todas essas verdades filosóficas sutis são superiores às análises dialéticas de Nyaya Shastra. Babaji Mahashaya é de imensa erudição nesses assuntos. Gradualmente eu irei adquirir esse conhecimento, indagando dele sobre esses temas. Como já está bem tarde, devo voltar para casa. Pensando assim, disse ele: Babaji Mahashaya, hoje, por sua misericórdia, recebi a essência do conhecimento superior. Eu gostaria de lhe encontrar de vez em quando para receber esse tipo de instrução. Você é um erudito de percepção profunda e é um grande mestre. Por favor, tenha misericórdia de mim. Permita-me fazer-lhe só mais uma pergunta. Como já está tarde, depois de ouvir sua resposta, eu voltarei. Depois de ouvir a sua resposta, eu voltarei para casa. Acaso, se Satchidananda Gauranga escreveu algum livro no qual todas as suas instruções podem ser encontradas, gostaria muito de lê-lo. E se ele o fez? Babaji Mahashaya respondeu: Sriman Mahaprabhu não escreveu nenhum livro pelo seu próprio punho. Porém, por sua ordem, seus seguidores escreveram muitos livros. Mahaprabhu deu pessoalmente a Jiva 8 instruções sobre forma de aforismos, chamado Sisastaka. São como um colar de joias para os bhaktas. Nestes 8 slokas, ele transmitiu o ensinamento dos Vedas, do Vedanta, dos Upanishads e dos Puranas, de maneira concisa e confidencial, como se guardasse um vasto oceano num único cântaro. Com base nessas instruções confidenciais, os Bhaktas compuseram 10 princípios fundamentais, conhecidos como Dasamula. Esse Dasamula descreve de forma sucinta como sadhya, tanto sadhya quanto sadhana, no que se refere aos temas Sambandha, Abhigyana e Prayojana. Primeiro, você deve entender isso. Qualquer que seja a sua ordem, é meu dever cumpri-la, disse Vrajanatha. Você é meu Shikshaguru. Virei amanhã à tardinha para ouvir as suas instruções sobre Dasamula com você.
Então, Vrajanatha prestou Dandavat Pranam a Babaji Mahashaya, que o abraçou com grande afeição. Meu filho, disse Babaji, você purificou a linhagem dos Brahmanas. Terei imenso prazer em recebê-lo de novo amanhã. Assim termina o segundo capítulo do Jayavadharma, o 12º capítulo do Jayavadharma, intitulado Nitya Dharma, Sadhana e Sadhya.